Já? A hora que Ah, quiser. vamos já começar, porque Nós temos 3 dias, né, bastante. Simone? É, isso, Tá. serão três em Hora e hoje, meia, quarta-feira e quinta-feira. hora e meia, 3 dias. Isso, Tá bom. tá bom? Boa Ok. aula aí, professor. Turma, boa noite, Tá. boa aula. Se tiver qualquer coisa, você me manda no WhatsApp. Mando no WhatsApp, pode deixar. Tá. Ok. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós vamos para a primeira aula do total de 3 do módulo 5 de tributação. Tá? Ah, as questões que estão sendo apresentadas a vocês, elas já foram enviadas, correto? Então, vocês tiveram tempo de fazê-las. E agora nós vamos explicar, desenvolver com vocês o raciocínio de todas as questões. O que eu vou enfatizar também é uma forma que eu uso para resolver questões em que eu, às vezes, tenho dúvidas sobre algum conceito, então vai pela eliminação e nós vamos ver isso depois. Tá? Então, primeira coisa, a prova, normalmente, ela tem entre 11, embora o edital fale entre 11 e 17 questões, ela normalmente apresenta 14 ou 15, tá? E o tempo destinado à prova é de 50 minutos. Então, é um tempo razoavelmente exíguo quando você tem alguma questão mais complexa que requer um pouco mais de cálculo, raciocínio, alguma coisa, tá? Então, se você fizesse uma divisão linear, do tempo pelo número de questões, daria 3 minutos e meio, tá? Basicamente, o que eu aconselho é o seguinte: você faz uma leitura preliminar da questão, tá? Se julgar que ela é complexa, ou que requer muito cálculo, vá à frente, porque você sempre pode voltar nas questões depois, tá? É preferível fazer num horizonte de 14, 15 questões, é preferível fazer 12 ou 13, com certeza, do que ter que fazê-las correndo no final da prova, porque você perdeu muito tempo lá atrás. Mas ainda assim, nunca deixe uma questão em branco, tá? Não deixe de responder. Chuta, tá? E na parte do chute, tem uma forma que ajuda a você ter uma precisão um pouquinho maior para não isolar a bola lá na bandeirinha de escanteio, pelo menos dar um susto no goleiro, tá? Você tem lá 4 alternativas, você não tem a mínima ideia ou não teve tempo de calcular e está na hora de entregar, aí vai por exclusão, tá? Se de 4 questões você tem certeza que uma alternativa não é, você vai ter que chutar as outras 3. A tua probabilidade de acerto sobe de 25% para 33%. Se você eliminar 2, já está a cara ou coroa, meio a meio, tá? Isso é o que eu chamo de técnica de chute. E às vezes você consegue eliminar até, mesmo que não saiba a questão, você consegue, analisando as respostas, eliminar 3 alternativas que você tem certeza que não são aplicáveis ao que é demandado, tá? E aí é bola para dentro, ok? Ah, muita atenção ao enunciado da questão. Não briga com o enunciado. Muito menos tenta inferir o que não está expresso, tá? Às vezes é comum no enunciado ter uma casquinha de banana lá no meio,
ou seja, um dado a mais que vai te levar a despender tempo, principalmente se for em cálculos, tá? E é um dado que está solto lá na questão, que ele não é atinente àquela questão, ok? Uma outra observação que não sei se algum professor já fez, mas provavelmente o Felipe, na aula de encerramento, vai voltar a isso, é que para quem já fez as provas anteriores, você sempre tinha o recurso de até às 12 horas do dia seguinte à prova questionar, tentar questionar alguma resposta, tá? Na última prova, a Planejar não admitiu esse tipo de procedimento. Eles alegaram que o questionamento deveria ser feito durante o tempo de prova. Ora, o tempo de prova já é bastante restrito. Se você ainda vai questionar, quer dizer, se der tempo, questiona, tá? Isso já foi reclamado com a Planejar, ficaram de pensar, mas não sabemos que medida eles vão adotar. Para resolver as questões que vocês têm, tá? Termos de tabelas de impostos e tudo mais, elas estão no caderno de provas, tá? Por exemplo, ó, essa aqui é a tabela de rendimentos, tá? Vigente até maio do ano passado, até maio desse ano. A que tem na prova de vocês já é a vigente a partir de maio. O que mudou? Mudou a camada de rendimentos isentos aqui. Subiu para 2.000 e pouco e mudaram. Logicamente, mudou esta primeira faixa aqui ficou 2.000 e tanto, e mudaram as parcelas dedutíveis. Então, como eu não sei qual é a tabela que vai ser usada, vocês não precisam decorar a tabela, use a que estiver na prova. Mesmo que seja essa anterior a maio, tá? Quando houve o aumento do salário mínimo e a isenção até R$ 2.400, tá? Tanto em termos de faixas mensais ou anuais, use a tabela que estiver na prova, ok? Essa tabela de ganho de capital aqui, preste muita atenção nesse nome aqui, ó, tabela composta de ganho de capital, tá? Isso aqui é para ganhos de capital fora de bolsa, tá? E ela se compõe. Por exemplo, se você faz uma transação, você vendeu um bem, um ativo, alguma coisa, e você teve um ganho de capital, e esse ganho foi de até 5 milhões, você usa a alíquota de 15, tá? Se ele passar de 5 e ficar entre 5 e 10 milhões, você vai calcular os primeiros 5 a 15 e a faixa restante do lucro, entre 5 e 10, você aplica 17,5. E assim sucessivamente. Se o seu ganho for acima de 10 milhões e inferior a 30, você vai calcular os primeiros 5 milhões a 15, os segundos 5 milhões a 17,5 e a parcela que vai de 10 a 30, suponha que seja 25 milhões, então os outros 15 milhões aqui a 20, tá? E a mesma coisa se exceder a 30 milhões, ou seja, você vai empilhando alíquotas conforme o seu ganho de capital, ok? Aqui tem uma outra coisa que essa semana um dos alunos fez uma pergunta no, no grupo,
se bônus entraria, a gente ganha um bônus por ano, coisa e tal, isso entraria para efeitos de PGBL? Bom, em primeiro lugar, vamos nos atentar ao nome que isso é dado pelo empregador. Porque se isso é uma tributação sobre participação de lucros e resultados, isso aqui, inclusive, é uma coisa que foi obtida em anos passados, através de negociações sindicais, e existe até hoje, tá? Esses ganhos, essas rendas atribuídas aos empregados a título de participação de lucros e resultados, ou abreviadamente PLR, tá? Ela tem duas características. Primeiro, ela não, os rendimentos hoje estão isentos em 2000 e pouco, ela tem uma isenção até 6.670. A nova tabela é um pouco maior até, tá? E para as demais faixas, elas vão de 7,5 até 27,5 com essas parcelas a deduzir. Porém, o que é importante aqui? Tributação sobre participação de lucros e resultados é uma renda cuja tributação é exclusiva na fonte. Tá? Para vocês fixarem bem, ela é idêntica ao 13º salário. Ela só tributa na fonte. Ela não entra na declaração anual de ajuste para efeito de composição de renda e dedução de despesas médicas, ensino e tudo mais, tá? Ela é de tributação exclusiva, ela é declarada, porém separada, tá? Então, ela tem esta característica aqui. Porém, se você tiver um bônus por desempenho que não é advindo de participação de lucros e resultados, este bônus conta como salário normal. Ele tem retenção em fonte, segundo essas alíquotas aqui, tá? Ele entra na declaração anual de ajuste, aquela que é feita em maio atualmente, até maio, e sobre este montante tem dois efeitos. Você pode descontar despesas médicas ilimitadas, tratamento de saúde, hospitais. Isso também entra na composição das rendas que poderá ser jogado como dedutível educação, tá? E, fundamentalmente, aqui tem uma outra diferença. Este montante de PLR, você não pode, desculpa, você não deve computar na sua renda anual para efeito de PGBL. Porque se você fizer isso, você vai depois tributar este montante e ele não abateu da sua renda tributável na sua declaração, porque isso é tributação exclusiva de fonte, tal como é o 13º, tá? Então, PLR, tributa exclusiva na fonte, não deduz as despesas na declaração anual e não compõe a sua renda bruta anual para efeito da aplicação daquela margem de 12% para quem aplica em PGBL. Se alguém colocar isto como sobre este montante aplicar em PGBL, ele está jogando dinheiro fora. Porque quando ele vai resgatar principal e rendimentos. Sendo que o principal, por ser de tributação exclusiva na fonte, ele não deduziu da base de tributação no ano que ele recebeu. Está claro isso? Alguém tem alguma dúvida? Vamos em frente. Muito bom.
Agora nós vamos ter várias questões que já foram objeto de prova em outros anos e que são coisas que podem vir a serem demandadas. Tá? Então, aqui, ó, o Antônio retornou de sua pós-graduação, havia poupado uma quantia de US$ 6.000, investiu 4.000 em ações da Apple e 2.000 em ações da Boeing. Na data da compra das ações, a taxa de venda dólar real era igual a 4,25. Em novembro de 21, devido ao acidente com o novo modelo da Boeing, as ações caíram e o Antônio pulou fora, vendeu as ações a 235. Tá? Ele tinha pago 250, vendeu a 235. E a taxa de venda no dia da compra do dólar a 5,05. Isso foi em novembro de 21. Em dezembro, ele liquidou a posição da Apple, que ele tinha comprado a 50 e vendeu a 75. Tá? Sendo que na data da venda, a taxa de compra era 5,20. Sobre o lucro auferido, houve uma tributação de 30%. Lá fora, nos Estados Unidos, você, quando tem ganhos de renda variável, você tributa na fonte 30%. E esta tributação é amparada por um acordo de reciprocidade, que permite você compensar no Brasil os impostos que você pagou lá fora. Veja bem, impostos federais, não impostos estaduais. Tá? Muitos estados têm, além do imposto federal na venda de títulos, valores imobiliários e ações, tem um imposto estadual. Esse não está abrigado pela tributação. Tá? Tributariamente, Antônio deverá recolher em janeiro a quantia de R$ 780 via DARF 8523, compensando o prejuízo com ações da Boeing. Lembra que aqui ele ganhou na Apple, perdeu na Boeing, compensa e recolhe essa diferença. Recolher até o último dia útil de janeiro, 1.092, já deduzindo o imposto retido na fonte, 30%. Recolher 1.560 via DARF 8523. Esse código de DARF é para rendas auferidas no exterior. E lançar o IR retido como crédito a restituir na DAA. Ou não há imposto a recolher, todavia deverá lançar o lucro líquido, deduzido do imposto retido no exterior, como rendimentos isentos recebidos do exterior. Então, tem aqui a típica questãozinha que demanda cálculo e toma tempo. Tá? Muito bom. Então, vamos lá. Solução da questão 1. Ele tinha Boeing 2.000, taxa dólar real 4,25, preço em dólar das ações 250, quantidade 8, Apple 4.000, 4,25, $50, 80 ações. Vendeu Boeing a 235, que deu $1.880, e vendeu Apple a 75, que deu $6.000. Tá? Na venda da Boeing houve prejuízo, logo não houve imposto retido lá fora. Ok? Não há imposto a recolher sobre o lucro da Apple, visto que o valor alienado foi inferior a 35.000 mês. Notem que elas foram em meses diferentes. Ele vendeu Boeing em janeiro, aliás, em novembro, e ele apura o resultado mensal. Prejuízo, não tem que declarar nada, certo? Vendeu Apple no mês seguinte, tá? $6.000 a 5,20, tá? Dá 31.250. E existe uma isenção
para lucros auferidos no exterior até US$ 35.000. 35 mil reais, desculpa. Tá? Então, embora tenha havido retenção do IR no exterior, 30% sobre 2.000, que ele comprou por 4 e vendeu por 6, tá? O lucro líquido dele de 7.280, que são uns US$ 1.400, a 5,20, que é a taxa de venda do dia, 7.200 deve ser lançado como renda líquida da declaração anual de ajuste. Ok? Dúvidas? Lá fora, caso você vendesse parcialmente as ações, tivesse comprado em momentos distintos e vendido em momentos distintos, vamos dizer que você tenha ações de uma única companhia. Eu comprei uma tranche em novembro, comprei outra em dezembro, comprei em março. Aí eu vendi um pedaço em maio, vendi um outro pedaço em junho. Lá fora, o critério não é preço médio, como é aqui na Bolsa. Lá fora vende sempre as mais antigas. Então, na apuração de resultados, você vai pegar o montante que você vendeu e jogar contra as primeiras que comprou. Tá? Se o volume de venda, a quantidade de ações vendidas, for superior à quantidade de compra, você mata o lote de compra e o saldo joga no lote seguinte de compra. Tá? Se for menor, mata aquela parte e fica só com o resíduo. Lá fora, o critério é de first in, first out. Tá ok? Muito Professor, eu bem. só fiquei com dúvida ali, Vamos. aonde surgiu os US$ 1.400? Desculpa. Como é que é? É na última parte ali, esses US$ 1.400, de onde surgiu? Da onde surgiu? Ele Isso. comprou por 4 e vendeu por 6, certo? Certo. E ele teve lá fora US$ 600 retidos de imposto no exterior, 30%, tá? 30% sobre US$ 2.000, que foi o ganho entre 4 e 6. Então, o lucro líquido dele é 1.400, que 300, os 600 ficou para o leão americano, tá? Vezes 5,20. Ele vai lançar este montante aqui, ó, 7.280, tá? Ele vai lançar esse montante aqui, ó, de 7.280 como renda líquida na declaração anual de ajuste dele. Isso é no quadro 2, rendimentos recebidos do exterior. Tá claro? Ó, esse 1.400 é renda líquida do quê? Dos 6.000 que ele vendeu, menos esses 4.000, tá? E menos os US$ 600 que ele pagou lá fora. Tá ok? Combinado, obrigado. Professor, Caso de dúvidas, pergunte. professor, por favor, Oi. só uma dúvida. Esse renda líquida que você diz seria isentos e não tributáveis É, na isso ficha do já, exterior? quando você opera no exterior, você tem no segundo campo da sua declaração anual de ajustes, você tem lá rendimentos recebidos de pessoa, primeiro campo, rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Ali entra o seu empregador, se você fez um trabalho para alguém e recebeu por recibo, ou você é funcionário, você lança nesse primeiro campo. O segundo campo, ele, da sua declaração, ele fala em rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior. Então, neste campo de pessoa física, você vai lançar, por exemplo, você tem um imóvel
que está alugado para uma pessoa física, tá? Como a pessoa física não retém imposto de renda, ok? Ela te paga o valor do aluguel. Se o seu aluguel for superior ao valor mínimo para a declaração de renda, que hoje é 2.000 e pouco, voltando na nossa tabelinha aqui, ó, se o seu aluguel for superior a R$ 1.904, você tem que oferecer ele a tributação no mês seguinte via Carnê-Leão. E nesse mesmo quadro, o quadro 2 da declaração, tem rendimentos recebidos do exterior. E aí entra tudo, seja de mercado de capitais, seja você tem uma propriedade lá fora, um imóvel que você aluga em timeshare, você tem que declarar ali. Tá? E nesse caso, ele é renda líquida. Tá? Por quê? Porque, em primeiro lugar, no Brasil, ele não é tributável, porque você vendeu no mês, alienou no mês. Tá? O termo que a Receita usa para venda é alienação. Ativos inferior a R$ 35.000. Tá? Essa isenção de 35 mil vale para ativos no exterior e também para ativos no país aqui, fora de bolsa. Tá? Se você, por exemplo, você ganhou um carro você ganhou um carro num sorteio, tá? E você for vender isso, ou você vai vender qualquer bem seu, é muito comum isso, tá? Se você vende um bem que está na sua declaração, e aliás, num exame passado houve que o cara estava vendendo lá umas esculturas e tudo mais, se você vende um bem que está na sua declaração e o valor daquele mês de venda é inferior a 35 mil mês, você não tem imposto sobre isso. Se der 35.001, já vai ter imposto. E sobre o total que você ganhar. Tá ok? Esclarecido? Ok, obrigado. Lembra aqui, ó. Ele vendeu em novembro uma parte e a outra em dezembro. Isso é que nos levou a segregar as operações e dizer que sobre aquele que teve lucro, ele não precisa pagar imposto porque ficou abaixo dos 35 mil. Tá? Caso Antônio tivesse efetuado as duas operações de venda em dezembro, que alterações haveria na situação tributária? Deveria recolher em janeiro a quantia de 780, compensando o prejuízo com ações da Boeing, recolher até o último dia útil de janeiro 9.840, já deduzindo o imposto retido na fonte, no exterior, recolher 1.560 e lançar o IR retido como crédito a restituir na DAA, ou não necessitará recolher o imposto, mas agora deve oferecer a receita como tributável, compensando somente o imposto retido no exterior. Essa aqui é a resposta. Tá? Por quê? Porque, embora lá você não compense, por que essa é a certa? Aqui, ó. A ata é errada porque você não compensa os prejuízos e lucros lá fora. Tá? Lá fora ganhou, levou, perdeu, chorou. Tá? Então, você não tem o critério de compensação. Você vai ter que analisar independente uma da outra. O que muda? Quanto você alienou no mês? Antes, você tinha alienado no mês de dezembro, tá? R$ 31.250.
Como era abaixo de 35, não precisava pagar imposto. Agora, você está alienando muito mais, tá? Você está alienando, além dos US$ 6.000 da Apple, mais 1.880 da Boeing, tá? Você passou dos 35. O que muda para você? Esta renda que antes era isenta pelo limite de até 35, agora ela passa a ser tributável. Porém, você não vai precisar recolher imposto aqui, por uma simples razão. O imposto de renda variável no Brasil é de 15%, certo? Quanto você recolheu lá fora? 30. E existe um acordo de reciprocidade. O que você paga lá fora, você não precisa tributar novamente aqui. Isso não é com todos os países, tá? Esses acordos de reciprocidade são somente com 3 países, Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, e tem acordos para evitar a bitributação, convênios para evitar a bitributação com outros 30 e tantos países, mas aí são coisas mais complexas e não abrangem qualquer tipo de renda. Nos Estados Unidos, você já pagou 30. Então, esses 30 que você pagou lá através do critério de compensação do imposto retido, como aqui é 15, você não precisa recolher. E que muda? Na sua declaração, esta renda não é mais isenta de imposto pelaquela característica de ser inferior a 35 mil. Ela é tributável, porém não tem nada a recolher, porque você já recolheu um imposto maior do que teria que recolher aqui. Outro detalhe, suponha que você vendeu ações nos Estados Unidos, tá? E vendeu no mesmo mês ações no Brasil. Ok? Tudo bem. Você teve lucro aqui e lucro aqui. Posso usar esse imposto que eu recolhia maior aqui, os 15 pontos percentuais de imposto que eu recolhia maior, eu posso usar para deduzir do lucro que eu tive no Brasil? Não. Impostos no exterior só compensam sobre os ganhos no exterior. Você nunca pode trazer eles para cá. Por uma simples lógica, o fisco americano não repassa esse imposto para o fisco brasileiro, certo? Forma fácil de raciocinar. Então, você não tem essa prerrogativa, tá, de fazer isso. Tá ok? Dúvidas? Ó, no exterior não há compensação de lucro e prejuízo, ganhou, pagou, perdeu, chorou. Tá? O ganho obtido, 7.280, agora passa a ser rendimento tributável, visto que foi alienado no mês 40 mil. Os 7.880 vezes 5,20, que é o somatório das ações da Apple e da Boeing que você tivesse vendido no mesmo mês. Não tem imposto a recolher sobre o Apple, tá? Visto que houve uma retenção de 60, que é superior ao valor do IR aqui. Há acordos de reciprocidade. O lucro, o que difere? O lucro não mais será lançado como isento. E o IR retido no exterior terá sido consumido. Tá ok? Embora não pague, é bom lançar certinho para o leão não te mandar um ingresso para o zoológico, para você fazer uma visitinha para ele. Tá? Tudo bem. Podemos seguir? Alguma dúvida? Ótimo. Marcelo tem recebido e-mails de casa de análise sobre as vantagens de diversificar seus investimentos
aplicando parte do seu capital a ativos fora do Brasil. Isso eu acho que todos vocês são brindados toda semana com um e-mail desse tipo, né? As opções de investimentos sugeridas seriam compras de BDRs ou aplicar em ETFs, Exchange Trade Funds, sobre ativos negociados no mercado externo, Estados Unidos, Europa ou Ásia. Marcelo consulta um profissional CFP e questiona qual seria a melhor alternativa. Considerando a legislação brasileira, ele quer ter simplicidade, tá? E sabe que os ativos desta forma são negociados aqui. E também quais são os aspectos tributários. Você sabe que Marcelo recebe um aluguel de um imóvel locado diretamente a uma pessoa física no valor de R$ 1.900 por mês. Tá? Qual é essa indicação? Compra BDR, pois você vai estar aplicando indiretamente ou diretamente na ação que o lastreia, e teria, além da possível valorização do ativo no mercado local, o recebimento de dividendos em moeda estrangeira. No aspecto tributário, teria o mesmo tratamento de investimento de ações em mercado brasileiro. Este é o enunciado da questão. Lembra, não briga com o enunciado. Não infere nada. Se aplica o que está escrito. Deveria aplicar em ETF sobre ativos estrangeiros por ser mais simples no tratamento tributário, visto que só deverá tributar o eventual ganho de capital, não se preocupando com os dividendos que as ações que compõem o ETF pagariam, pois os receberia incorporados à valorização da cota do ETF. Alternativa 3, não operar com BDRs, pois os rendimentos recebidos no exterior, dividendos, impactariam a sua renda mensal. E considerando que recebe aluguéis mensalmente, assim haveria hipótese de que nos meses em que receber dividendo no exterior, teria que pagar IR com alíquota maior sobre os aluguéis. Ou, tanto faz, tá? BDR ou ETF, pois o tratamento tributário e operacional será o mesmo, visto que ambas as operações são cursadas no mercado local. Qual é a alternativa correta? A alternativa correta é esta aqui, ó. Tá? É a letra D. Tá? Somente está correta a afirmação 3. Qual é a nossa afirmação 3? Não te mete com BDR, porque isso vai impactar a tua renda mensal, considerando que já recebe aluguéis mensalmente de pessoa física. Tá? Vamos lá. O BDR não tem a mesma disciplina de ações negociadas no Brasil. Por quê? Primeiro, ele não conta. Lembra que eu te digo, ó, vamos analisar o que está na questão. Comprar estaria além da possível valorização. No aspecto tributário, teria o mesmo tratamento de investimento em ações. Mentira. Mentira por quê? Basicamente, o BDR não tem a mesma disciplina tributária de ações. Primeiro, ações no Brasil, você tem um limite de isenção de venda de ações à vista para valores inferior a 20 mil mês. Tá? Você comprou uma ação, imagina que você comprou hoje uma ação lá da Via Varejo a R$ 1. Tá? Comprou um caminhão de ações a R$ 1. Quando você vai vender, essas ações estão R$ 15. Se você vender uma quantidade de ações cujo valor de alienação no mês, venda no mês, seja inferior a 20 mil, a tua tributação é zero. Não importa que você ganhe 15, 20 mil reais. Tá?
Não importa o seu lucro, importa o montante que você vende. E isso aqui, ó, é somente para ações à vista e ouro ativo financeiro. O BDR não tem essa flexibilidade. Tá? Os dividendos pagos no exterior pelas ações são tributados no exterior e devem ser declarados e tributados no Brasil via carnê-leão. Se lá tem retenção na fonte e tem acordo, você utiliza o acordo e não, se a retenção lá é maior que o devido aqui, você não precisa pagar imposto, mas tem que declarar. Tá? Então, essas duas informações aqui invalida a afirmação 1, que diz que BDR e ações é a mesma coisa. Não, não é. O valor líquido em reais, quando somado a outros rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-leão, resulta que o aluguel mensal que ele recebe passa a ser tributado. Ele aplicou em BDR, chegou num determinado mês lá e pagaram para ele $300. O dólar está 5, deu R$ 1.500. Tá? Ok? Ele, porém, recebe mensalmente aluguel de pessoa física. Quando ele vai declarar o carnê-leão dele, ele tem que incluir esse montante que ele recebeu do exterior, os R$ 1.500, na renda tributável via carnê-leão. Então, ele sai do limite de isenção. O que isso vai acarretar? Como o rendimento do BDR lá foi isento, ele não vai pagar imposto sobre o lucro do BDR. Tá? Porém, o montante que ele teve no mês de recebimentos sujeitos ao carnê-leão passou dos 2.000 e poucos reais que ele tem de isenção. Então, sobre o aluguel no Brasil, que ele não pagava nada, agora ele vai ter que pagar. Tá? Mesmo que seja lá os 1.900 na tabela velha, os 2.000 e pouco na nova, tá? Ele, somando, ele pula para a faixa de cima da tabela e vai ter que pagar alguma coisa. Ok? Então, isso invalida a afirmação 3. ETFs e BDRs negociados no mercado local têm disciplina tributária diversa das demais operações negociadas na B3. Invalida a informação 1 novamente. Vê bem, BDR, se eu tiver prejuízo em BDR aqui, eu comprei um BDR por R$ 50 e vendi por 30, esses R$ 20 eu posso deduzir no mês de ganhos que eu tive com ações, opções, ouro ou futuros. Tá? Eu posso jogar lucro com prejuízo do ganho de capital. Mas em que ele difere? O rendimento dele lá fora é tributado, tá? E ele não conta nesses 20.000 de isenção. E se eu vender R$ 10.000 em BDR, tá? Simplesmente, se eu ganhar, eu tenho que tributar. Ok? Lembra quando o Nubank deu lá para os correntistas dele uma fração de BDR? A minha filha tinha conta no banco e disse, pai, o Nubank está me oferecendo aqui uma fração de graça, uma fração de BDR. Eu digo, meu bem, esquece, de graça é caro porque você vai ter problema de preencher declaração depois, tributar e tudo mais. Tá? Não compensa. O valor era tão ínfimo que não compensa. Nem sempre os dividendos de ETF no exterior são incorporados ao valor da cota. Lá fora é normal o ETF, diferente do Brasil, que o lucro vai para dentro do ETF, fica dentro do ETF, ou seja, ele valoriza pela cota. Lá fora,
a grande maioria dos ETFs, o rendimento é pago para o cliente. Ele não incorpora no ETF. Sendo pago ao cliente, ele tem retenção de fonte lá e você tem que pegar o lucro dele aqui e declarar, oferecendo a tributação ou não, provavelmente não, porque seria 15% o ETF, e se for Estados Unidos, tributa em 30%. Tá? Por exemplo, você tem ETFs aqui, aliás, BDRs, de países que não têm acordo de bitributação com o Brasil. Por exemplo, Holanda. Se tiver um BDR da Siemens aqui, tá? Quando ela pagar dividendos lá fora, você paga 15% de imposto na Holanda e vai pagar imposto aqui. E não pode deduzir os 15 que recolheu lá. Você vai ser bitributado. Ok? Dúvidas, pessoal? Você se decidiu investir em ações do mercado americano, se cadastrou numa corretora e efetuou remessas mensais em reais para comprar ações da Apple, conforme o quadro abaixo. Tá? Então, você fez 3 compras. Em janeiro, você mandou $48.580. Eu não botei custos aqui, nada, para simplificar. Tá? A taxa do dólar real era 5,362 e o preço da ação da Apple estava 120,80. E você comprou 75 ações. Em março, você mandou mais 67 com dólar de 5,839. O preço estava 115 e você comprou 100 ações. Em maio, 25,465, dólar 5,45, o preço 136,60, tá? Quantidade de 35 ações. Muito bem. Então, a sua carteira da Apple tem 210 ações, tá? Que estão aqui, ó, 5, 10, tá? 210 ações, esquece essa última linha aqui, que é a nossa venda, tá? A um preço médio de 120,41. Aí, em junho, você vendeu 125 ações a 129,50. Qual é o valor do imposto de renda a recolher no Brasil, desconsiderando custos? 839, 999, 4,672, não tem imposto a recolher. Muito bem. Nós já fizemos uma questão parecida com essa, a anterior. Tá? O que esta questão aqui difere daquela? Aquela, o investidor tinha dinheiro lá fora, que ele ganhou lá fora em dólares e comprou as ações em dólares. Então, o cálculo dele é dólar, dólar. Tá? Aqui não. Ele mandou recursos para o exterior em reais, ele pegou reais através da corretora dele e comprou dólares e mandou para o exterior. Então, nesse tipo de operação, tá? O cálculo, tá? Implica em que você tem que calcular a variação cambial da operação. Ok? Então, a resposta correta é D, não tem imposto a recolher. Vamos entender por quê. Tributariamente, não existe o conceito de preço médio. Lembra da casca de banana que eu falei? Está aqui ela, ó. Tá? O cara põe aqui, ó, o preço médio é 120,41. Aí você vai calcular, como acostumado aqui, tá?
Ah, eu vendi 125 ações a 129,50 e o meu preço médio é 120,41. Ou seja, eu ganhei 9 dólares e 11 centavos por ação. Errado, tá? Lá fora não tem preço médio. Eu já tinha informado isso a vocês anterior. O critério é de first in, first out, ou seja, ações vendidas são sempre as mais antigas da sua posição. E tem uma retenção automática do imposto de renda de 20 sobre o lucro. Então, nessa situação aqui, você vai fazer o seguinte: essas 125 ações, você vai primeiro calcular contra essas 75 da sua aquisição. Tá? E as outras 50, você vai calcular contra o segundo lote que você tem. Todos eles tiveram custos em dólares diferentes, e como a origem foi em reais, taxas de câmbio também reais diferentes. Ok? Bom, o cálculo do resultado deve considerar o preço de aquisição e de venda em reais. Então, vamos lá. Custo de aquisição, 75 dólares vezes 48.500, tá? Ok, muito bem. 9.060 dólares. Tá? Quando você vendeu 75 dessas ações, as mais antigas, desse lote de 125, a 129,5. Preço, 9.712,50. Então, você teve um lucro aqui de 652,50 dólares. E reteve lá na fonte 195,75. Ok? Agora vamos para o saldo. Tá? 50 ações a 33.720, 5.755 dólares, você vendeu 35, vendeu 50 a 129, tá? Dá 6.475 dólares. Sobre o seu ganho, tá? Que é 5.775 contra 6.475, ou seja, 700 dólares, você reteve lá fora 210 dólares de imposto. Total de IR retido nos Estados Unidos, 405. Lucro, 1.352,50. Muito bem. O que acontece? 1.352, tá? Eu tenho que transformar isso em reais em cada data de aquisição. Calculando o resultado em reais, nós teremos 125 a 129,50, que foi o lote que nós vendemos aqui, certo? Dá 16.187 dólares. Tá ok? Então, esses 16.875,50 vezes 4.925, da onde saiu esse 4.925? Era a taxa vigente no dia da venda. Tá? Dá 79.723. Custo de aquisição, 75 a 48 e as outras 50 a 33, 82. Em reais, na verdade, eu tive um prejuízo. Porque quando eu faço essa apuração aqui, 75 vezes essa taxa de câmbio, 48.500 e tanto, e 50 vezes essa taxa de câmbio aqui dá metade desse valor. Então, 33.720.
Quando eu trago para reais, eu ganhei 82.300. Me custou, desculpa, 82.300. E lá fora eu recebi 79.723 bruto. Ah. Então eu tive um prejuízo de 2.57656. Não tenho impostos a recolher no Brasil. Esse prejuízo também não pode ser compensado com lucros oferidos de renda variável no Brasil. Ah, mas no mesmo mês eu tive lucro com venda de Vale, Petrobras aqui. Posso jogar? Não. São coisas distantes. O imposto de renda no valor retido nos Estados Unidos também não pode ser compensado. Somente poderia compensar se eu tivesse tido lucro, tá? E o custo médio é uma informação desnecessária, porque no exterior não se usa o custo médio. É a famosa casquinha de banana. Tá? Lá é critério infinito alto. Ou seja, eu me atrevo a dizer que quem comprou ações nos Estados Unidos no ano de 2021, 22, se for vender agora, provavelmente vai ter prejuízo. Porque ele comprou com dólar acima de 5,40, 5,50, e o dólar hoje está 4,90. Certo? Então, isso é importante vocês verem a origem dos recursos. Tá? Se a origem foi em moeda estrangeira, o cálculo é em moeda estrangeira. Ah, eu tinha euros lá fora e comprei dólares, comprei ações no mercado americano. O que se faz? Eu faço uma conversão na data de compra de euro para dólar e defino o meu preço em dólar. Quando eu vender essas ações em dólar, eu converto pela taxa do euro daquela data. Tá? E aí, quando eu trago, eu tenho que reconhecer esse lucro no Brasil, eu vou aplicar o montante que eu ganhei pela taxa de venda do euro no dia que eu fiz a operação. Ah, mas foi nos Estados Unidos. É, mas minha origem era euro. Então, eu passo dólar para euro, calculo. E o imposto que eu retive nos Estados Unidos? Esse eu posso deduzir se eu tiver que tributar no Brasil, porque tem acordo. Tá legal? Então, muita atenção. Conforme a origem dos recursos, o cálculo é feito considerando a variação cambial, tá? E outros não consideram a variação cambial. Se saiu dinheiro do Brasil através de uma remessa para comprar o ativo lá fora, quando for vendido, você tem que apurar o lucro em reais, considerando a variação cambial, seja ela positiva ou negativa. Se era com recursos já no exterior, de origem não em reais, tá? Aí é moeda estrangeira, ganho ou perda, tá? Transforma em reais pela taxa de venda do dia aqui e tributa. Vocês viram que não é simples, tá? E tem muita gente que não sabe fazer imposto de renda variável no Brasil e está aplicando lá fora. O Leão vai ter muito trabalho quando pegar essa turma. E ele vai pegar lá pelo quarto, quinto ano, quer dizer, vai ser uma correria. Tá ok? Dúvidas, pessoal? Sobre esse exemplo aqui, ficou alguma dúvida? Professor, Oi. só reforçando, então, o custo de aquisição da aplicação financeira no exterior, basicamente, são dois, né? Se o custo de aquisição for em reais, ou seja, eu fechando o câmbio para comprar o ativo, vai ser o custo de aquisição em reais e a venda em reais, transformando na PETAX do dia da compra e da venda, Perfeito. tomando a variação cambial, positiva ou Sim. negativa. Tá. E em dólares, então assim, eu comprei dólares
deixei dólares lá um mês e só daqui a um mês eu comprei ações. Já é em dólar, né? Não, não é em dólar, porque a origem, Não? se você comprou dólar lá fora, se você comprou esses dólares remetendo dinheiro daqui, é reais. É a origem do recurso. Então, os meus dólares para valer no custo de aquisição em dólar e não custo de aquisição em reais, é só se, por exemplo, for rendimento lá em dólar, já Em de dólar. outras aplicações. Imagina que você fez um trabalho lá fora, tá? E recebeu o pagamento em dólares, tá? Ou você foi para Las Vegas lá e ganhou sorte de principiante, né? O principiante sempre ganha para quê? Para voltar no mês seguinte, né? Você ganhou em dólares, você não remeteu, a origem não foi remessa em reais, Tá. Então, por tá? exemplo, locação de imóvel, o timeshare, você falou, prêmios, enfim, qualquer Perfeito. dinheiro Aí é oriundo de reais, origem aí já em são dólar. dólares, tudo bem, tá? Tá, Mas não briga com o enunciado. Se o enunciado falar, fulano comprou tanto assim, mandou o dólar lá fora, o dólar estava tanto, entra a variação cambial. e tendo ganho, de uma forma ou de outra, tendo lucro na operação, é a tabela ganho de capital. Não, não tem, não é igual renda variável aqui, a Não, princípio. não. É carnê-leão, Carnê-leão, tá? tá. Ah, Ok? rendimento mesmo, normal, né? Sim, sim. Rendimento normal, carnê-leão, tá? Reforçando que se há acordos de reciprocidade ou para evitar a bitributação, isso tem que estar na questão. Vocês não precisam saber qual é os países que tem, são 32 ou 33 países que têm reciprocidade, são só três, é Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, tá? Ah, aí tem mais 29 ou 30 que têm acordos para evitar a bitributação. Por exemplo, Portugal tem, mas não é para qualquer renda. Se aplica, por exemplo, em aluguéis e algumas outras coisas, mas não é para todas as rendas. Tá ok? Então, fiquem espertos. Alguma Tá. dúvida a mais? Professor, só Então, uma última. As questões de fundos offshore vai abordar posteriormente, né? As diferenças com. fundos offshore. Ou fundos exclusivos ou offshore, quando tem a renda financeira, em vez de ser na pessoa física. Ah, Você está falando isso em função da nova regulamentação? não, não, não. Digo assim, no sentido de planejamento. Em vez de eu comprar ações via pessoa física, eu vou montar uma offshore para daí essa Você vai offshore. comprar uma PIC, vai montar uma PIC, uma Isso, a Private PIC, Investment Company. Dow. Exato, Tá. exato, a PIC. Eu tenho algum exemplo de PIC, aí a gente vai ver isso, tá? A vantagem da PIC, que provavelmente morra esse ano, tá? É que você não é obrigado a reconhecer o rendimento no momento que ele ocorre. Outra coisa que hoje existe, isso nós vamos falar na última aula. Me cobra isso. Como é seu nome? É Fábio. Fábio. Tá. Ah, é que tem mais um outro Fábio que está com o telefone, o microfone fechado. Mas tudo bem. Me faz um favor, me cobra isso na última aula, tá? E eu, inclusive, coloquei uns slides a mais sobre o que está rolando hoje para o futuro, tá? Não vai cair na prova, mas é bom vocês já entenderem, porque ali tem conceitos tributários que se aplicam na prova. Muito bem. Antônio José tem mais de 65 anos, são os novos 32,5, né? Não é residente, embora seja brasileiro.
Por quê? Porque ele deu saída definitiva do Brasil há mais de 5 anos. Quando o residente, Antônio José havia contratado um plano de previdência tipo PGBL. Qual o tratamento tributário para os benefícios da previdência complementar recebidas por ele agora, que é não residente? Sujeita-se à tributação exclusiva na fonte, alíquota de 25%, a totalidade dos valores pagos por fonte no Brasil a residentes no exterior a título de benefício ou resgate de planos de previdência tipo PGBL. Ou, Antônio José, por ter mais de 65, terá uma parcela isenta de sua previdência, assim como todos os demais brasileiros. Aplica seus rendimentos pagos a Antônio José a tabela progressiva do imposto de renda, sendo tributado em 15 quando do recebimento, procedendo o ajuste quando da declaração anual de ajuste. Será respeitado o regime tributário pelo qual optou quando da contratação do plano de previdência. Ou seja, se ele fez com tabela progressiva ou regressiva, vai ser respeitado. E aí, pessoal, o que vocês me respondem aqui? Nós temos 9 pessoas na sala. Ai, caramba. Bom, alguma coisa na fonte, com certeza, será retida. Tá, mas quando? O É leão aquela tá de com não brigar fome, com a né? questão. É, Hã? O sempre, leão, muita fome. o leão tem fome, né? Eu vou na de 25 aí. O Léo tem fome e faz sexo várias vezes ao dia. Saiba você ou não. Aqui não adianta brigar pela questão, será regressiva, progressiva. Não. Vai ser. Você pode dizer, ó, R25, ele vai ter uma parcela isenta, tributando o resto, tá? Ah, tributa em 15 quando do recebimento, procedendo ao ajuste quando da declaração, ou será respeitado o regime tributário pelo qual ele optou quando da contratação do plano. Essa C dá para eliminar, né? Se ele é Por quê? fora, se ele não é mais residente, já deu saída definida, ele não faz declaração anual de ajuste, né? Beleza. Quem falou? O Quem foi o Fábio, autor dessa pérola? Fábio, ou não. Fábio, parabéns. Tá vendo? Aquilo que eu falei. Você não sabe o que é. Então você tinha 25% de chance de acertar. No momento que você chutou isso aqui, ó, o cara é não residente, não apresenta a declaração anual de ajuste. Então eliminou a C. A tua chance já subiu de 25% para 33%. E a B, Beleza, a B, parabéns. a B tá estranha também. A B está estranha. Por que está estranha? Porque esta faculdade aqui de ter uma parcela isenta da Previdência é só sobre a Previdência oficial, o famoso INSS. Tá? Então, corta também a B. Legal, pessoal, já estamos no cara ou coroa, já subimos para 50%. E aí? O que vale? É o regime pelo qual ele optou ou 25? Você vê que elas são excludentes, né? Porque se foi pelo regime pelo qual, se ele tributou pelo regime progressivo, vai depender da renda, para dizer que é 25, tá? E quais são as alíquotas? É 7,5, 15, 22,5 e 27. Certo? Pois é. Acontece que
a nossa legislação, tá? A nossa legislação diz basicamente o seguinte: recebimento de quaisquer proventos de previdência privada por não residentes tem tributação exclusivamente de fonte. Por que exclusivamente? Exatamente porque ele não apresenta declaração anual de ajuste, pela alíquota de 25%, independente do regime tributário escolhido. Tá? Não se aplica isenção de beneficiários com 65 ou mais, porque isso é válido para o INSS, exclui a B. Não residente não apresenta declaração, exclui a C. E para os residentes não há que falar em regime progressivo ou regressivo, tá? É D. Rendimento de VGBL para não residente é 15. Tá? Para VGBL e PGBL no exterior, vale a regra do domicílio do investidor. Se forem residente em país de tributação favorecida, o VGBL também vai pagar 25. Essa terminologia aqui, ó, países de tributação favorecida, são os famosos paraísos fiscais, é onde se montam as PICs, as Private Investment Companies. Ilhas Virgens Britânicas, Nassau e tudo mais. Tá? Ok? Poderá haver tributação no país de residência, conforme a legislação do local lá. Então, ele pode ter que pagar 25 aqui e pagar mais 25 lá. O que acontece? Imagina aqui, ó, agora vem aquela cabeça bandida, né? Certo? E por isso que o leão toma baile, de vez em quando ele toma um bypass. Se eu tenho um volume grande a receber de previdência, tá? Eu tenho um volume grande a receber, e a minha era pelo regime de tributação de 15, aliás, era tabela regressiva, eu estou lá nos 10, o mesmo que eu esteja em 15, não importa, que ela cai 5 pontos percentuais a cada ano, aí é aquela história, né? Ele é brasileiro, não é residente, mas tem CPF. O que acontece se ele vem para o Brasil e dá entrada definitiva? Comunica a Receita, porque se ele vier para o Brasil e ficar Aí ele volta 181 dias às regras aqui... fiscais do Brasil, né? Oi? Aí ele volta a ter as regras fiscais do Brasil e aí ele vai É. poder utilizar esse benefício fiscal, que a Se cada ele 2 anos diminui a alíquota de tributação no regressivo e se ele já tiver nos 10% é muito vantagem para ele. Isto. Tá? Eu acho que a pegada é essa. Tá? Mesmo porque, independente dele comunicar à Receita, pedir reingresso, tá? Se ele ficar 180 dias no Brasil, ele automaticamente volta a ser residente tributário aqui. Tá? Então, eu acho que uma coisa a estudar aqui é fazer o quê? Ele vem para o Brasil, oficializa a... Ó, estou retornando, né? Saca a previdência dele, aí, daqui a pouco, diz ele, olha, o Brasil não está legal não, estou indo. Fui. Tá? Só que enquanto ele estiver no Brasil, se ele tem rendimento no exterior, ele tem que oferecer o rendimento do exterior à tributação no Brasil. Tá? Então, tem uma série de coisas aí que tem que ser muito bem analisadas. Mas eu acho viável essa brincadeira dele, dependendo do que é, voltar, sacar o PGBL dele, tá? E sair fora. Tá ok? Vamos lá, pessoal. Referente a rendimentos auferidos no exterior por residentes do Brasil, podemos afirmar que... Pessoal, isso é uma opinião pessoal minha, tá?
Pelo amor de Deus, não me entregue para o leão. Tem que analisar isso com muito Professor, cuidado, é uma a questão opinião anterior. pessoal sua, mas funciona, correto? Hã? É opinião pessoal sua, mas funciona. É tipo, um jeitinho da gente não tá burlando a lei, tá fazendo tudo dentro da lei. E a pessoa não vai ter a tributação no máximo. Ou seja, ele consegue na tributação do benefício fiscal que ele optou no passado. Se foi na tabela regressiva, chegar na alíquota mínima dos 10%. É isso, né? Eu creio que sim. Ótimo. Hã? Pena que eu acho que eu não vivo mais 10 anos, porque essa é a situação do meu filho. Ele, ele tem um plano de previdência que era patrocinado pelo empregador dele, ficou 3, 4 anos, e depois ele foi morar no exterior. Ele já está há 7 anos fora do Brasil. Um país muito legal chamado Austrália, que infelizmente não tem acordo para evitar a bitributação com o Brasil. Mas fazer o quê, né? Ah, então, se E já passou 7 anos, só mais 3, professor. não, não, não. Não Acontece que a regra do plano dele, ele tem 40 anos de idade, sei. A regra de né? vesting? Vai fazer 41 anos agora, em outubro. E eu acho que para ele levar a parte do patrocinador, ele tem que ter no mínimo 10 anos. Eu tenho que esmiuçar a situação dele. Eu acho que ele tem que ter no mínimo 50 anos de idade, tá? Porque tem esses planos patrocinados, tem uma série de regras. Uma É, é contribuição tanto tempo. Ele parou de contribuir e deixou o dinheiro lá, tá? sim, O dele, aí tem que ver esses detalhes, tá bom? sim. Vamos tocar, pessoal. Referente a rendimentos oferidos no exterior por residentes no Brasil, podemos afirmar que os ganhos de capital referentes à alienação de bens ou direitos à liquidação. Vocês têm isso aqui? Vocês receberam isso em tempo hoje? Olha, Hello? eu posso ter recebido, mas não acessei, não vi no grupo. Se tiver na plataforma, Bom, eu não vi, pelo menos. Isso. eu pedi que encaminhasse a vocês, tá? Se não tiver na plataforma, me avisem, tá? Que a nossa próxima aula é quarta-feira, aí eu peço que encaminhem a vocês os exercícios, esses aqui, os de quarta e quinta, e vocês façam com calma, tá? E fica mais rápido para a gente resolver, tá? Ganho de capital, alienação de bens e direitos, liquidação, resgate de aplicações financeiras, inclusive depósito remunerado, adquiridos em moeda estrangeira, bem como alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, em valor superior a 5 mil ano ou seu equivalente a outras moedas, e propriedade da pessoa física, estão sujeitos à apuração de ganho de capital, sujeitos à tributação de forma definitiva. Afirmativa 1. Os demais rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior por residentes brasileiros, transferidos ou não para o país, estão sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório, carnê-leão, no mês subsequente ao recebimento e na declaração de ajuste anual. O imposto pago no país de origem dos rendimentos pode ser compensado integralmente no mês de pagamento com imposto relativo ao carnê-leão do contribuinte, apurado na declaração de ajuste. E, quarta, compensação do imposto pago no exterior, tá? Desde que devidamente comprovada, independe de acordos firmados entre os países para evitar a bitributação. Qual é a alternativa correta aqui? 1, 2 e 4, 1 e 2, 1, 3 e 4. Ou somente a alternativa 2? Ô, professor, ou eu não prestei atenção, não passou. Essa dos 5 mil dólares, eu não estou lembrando que existe essa regra, em valores superiores a 5 mil dólares.
em moeda espécie? É, Existe. existe. Então não dá para Isso, anular. isso é o que está escrito na legislação, tá? Na prática, isso teria que ser alienação aqui no país. Porque imagina o seguinte, eu compro 10 mil dólares para viajar no exterior, tá? E comprei meu dólar a R$ 5. Muito bem. Pego e gasto os 10 mil dólares fazendo compra lá fora. E esses gastos foram feitos quando o dólar estava superior a 5. Eu tive um ganho de capital, porque vai para a variação cambial em reais. Eu deveria tributar. Quer dizer, ninguém faz isso, esquece. Mas, por exemplo, se eu comprei dólares e me sobraram dólares de viagem, e eu vou vender aqui, se eu vender acima de 5 mil dólares ano, é tributável. Tá? A resposta correta dessa questão é letra B. Somente estão corretas as afirmações. Cuidado com estão corretas ou não estão corretas, tá? Vamos lá. O imposto pago no país de origem pode ser compensado no mês de pagamento, tá. Corresponde à diferença entre o imposto calculado com a inclusão dos rendimentos na fonte no exterior e o imposto calculado sem inclusão. Tá? Isso aqui é o seguinte, eu só posso compensar, vamos traduzir isso aqui, tá? Eu só posso compensar os rendimentos que eu tive no exterior. Vamos voltar naquele meu caso anterior, que o cara tinha aluguel aqui e teve um ganho no exterior. O ganho no exterior tributou em 30, ele tem que oferecer a tributação aqui pela tabela progressiva e suponha que ele caia na alíquota de 7,5, somando o que ele ganhou lá fora com o aluguel. Ou somando o que ele ganhou lá fora e o aluguel caia na alíquota de 15. Mas como ele tributou lá fora 30, tá? Esses 30 ele não pode abater do imposto devido sobre o aluguel aqui. É isso que quer dizer. Então, invalida o item 3. Para que sejam compensados, é necessária a observação de acordos, tratados e convenções internacionais firmados pelo Brasil ou da existência de reciprocidade de tratamento. O teor e a vigência devem ser comprovados pelo contribuinte, cópia de lei publicada. Por isso que Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido é mais simples, você não precisa comprovar. Todo mundo sabe que existe, tá? Não é necessário prova de reciprocidade Alemanha e Estados Unidos. Quanto a impostos retidos dos Estados Unidos, só é aplicável a compensação se forem impostos federais. E para todos os demais países só pode ser comparado se amparados em acordos para evitar bitributação. Invalida o item 4. Tá? Resumindo, impostos retidos no exterior, mesmo que amparados por acordos, não são dedutíveis de impostos gerados por renda no país. Então, só nos sobra essas duas alternativas aqui, letra B, o 1 e o 2. Isto é verdadeiro em toda a sua extensão e também o segundo item. Tá? Ok? Questão 7. Amanda recebeu lucros e dividendos de empresas domiciliadas no exterior. Qual tratamento tributário deve dar a esses rendimentos? Lucros e dividendos recebidos de empresas domiciliadas no exterior, transferidos ou não para o Brasil, estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, carnê-leão, e ao ajuste na declaração anual de rendimentos. Tá? B. Poderão ser compensados com eventuais prejuízos incorridos em operações da mesma natureza no exterior, aplicando-se o mesmo conceito de lucro líquido vigente no Brasil.
C, para que sejam tributados no Brasil, há necessidade de transferência do mesmo para o Brasil. Enquanto não houver a internação dos recursos, a tributação permanece suspensa. D, somente quando transferidos para o Brasil é que a tributação deverá ocorrer, observando-se ainda eventuais acordos, convenções ou tratados internacionais. Tá? A resposta aqui é A. Ou seja, lucros e dividendos transferidos ou não para o Brasil estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório e ao ajuste na declaração anual de rendimentos. Tá? Aqui, ó, eu volto um minuto. O imposto deve ser recolhido dia carnê-leão, dia útil do mês seguinte, ao seu auferimento no exterior, independente de sua internação ou não no Brasil. Invalida C e D. Não há hipótese de compensação de lucros e prejuízos no exterior. Invalida B. Tá? Por isso que, muitas vezes, o cara faz dentro de uma PIC. Porque se isso aqui fosse dentro de uma PIC, o que acontece? Primeiro, os lucros ficariam dentro da empresa e só seriam reconhecidos pela legislação atual quando trazidos ao Brasil. Tá? Segundo, dentro da PIC, imagina que a PIC é uma jurídica. Tá? Compensa lucro e prejuízo. Ok? Porque ela vai tributar pelo bottom line, pelo net. Ok? 8. Ok. Pergunta? Não, ok, isso. Tá. O Quinzinho decidiu investir no exterior através de uma PIC, Private Investment Company, vinculada à sua empresa. Nota que aqui a PIC ela está vinculada à empresa do Quinzinho, não é na física. Tá? Mas está em dúvida em qual país registrar a sua PIC. Ele lhe consulta sobre os diferentes regimes de reconhecimento de receitas obtidas no exterior no balanço da pessoa jurídica. Aí você tem essas 4 situações aqui. Ó. Se a PIC for uma coligada e estiver situada fora de país de tributação favorecida, ou seja, fora de paraíso fiscal, tributa no balanço da PJ somente nos anos que os rendimentos forem disponibilizados. Se a PIC for uma controlada, sediada em qualquer país, a parcela contábil do ajuste do lucro será somada ao lucro líquido da PJ no Brasil no seu balanço anual, independente de terem sido os lucros disponibilizados ou não. Se a PIC for uma coligada e estiver situada num paraíso fiscal, a parcela contábil do lucro será somada ao lucro da PJ, independente de terem sido disponibilizados. Somente no caso 3 haverá exclusão da variação cambial no cálculo. Pessoal, isso aqui vai mudar totalmente com a tramitação do projeto de lei que está na Câmara, que deve ser aprovado esse ano. Tá? Vai acabar essa zona aqui. Mas, como a prova é ainda esse ano, nós temos que seguir a regra atual. O que está correto afirmar? Aqui nessa questão é a letra B. Tá? Ou seja, se a PIC for a letra B diz que é a 1, a 3 e a 4. Certo? A PIC for uma coligada e estiver situada fora de país de tributação favorecida, não está em paraíso fiscal, tributará no balanço da PJ somente nos anos em que o rendimento for disponibilizado. É isso que o governo está querendo mudar, fazendo uma lacuna aqui. Por quê? Porque se você não disponibiliza o lucro, ela sendo coligada, tá? Você não disponibiliza o lucro, o lucro fica passeando lá fora e o leão morrendo de fome aqui. Tá? As informações 2 e 3 estão corretas.
a informação 4 está errada, porque a variação cambial é excluída para efeitos tributários em qualquer das situações, seja coligada ou controlada, independente do regime tributário vigente no país que está sediado. Tá? Isso aí foi mudado em 2014, revogou a tributação somente após o reconhecimento do lucro para controlados e coligados em país sede. Também definiu claramente que a variação cambial no exterior não é considerado parte integrante do resultado do exercício da investida. Caso o resultado apresente lucro, somente ele será tributado. A tributação da variação cambial se dará apenas no ano calendário em que a participação societária no exterior for alienada, for vendida. Quer dizer, simplificou a coisa. Tá? Pessoal, nós tínhamos programado 1h30 de aula. Professor, né, nessa última, da controlada, adiciona a 2, se a PIC foram controladas, a parcela contábil. Não sei, acho que alguma vez tinha a regra de se for paraíso fiscal, é o do lucro adiciona no lucro líquido, e se for em país normal, adicionaria a receita da Nota controladora? aqui, ó. Lembra que eu te falei? Não A brigar. coisa mais normal em questões, em provas, tá? Eu já fiz várias, já dei aula para CPA 10, 20, já fiz várias provas, agente autônomo. O pessoal diz, tem pegadinha. Não. A pegadinha é que você não prestou atenção no enunciado. Está aqui, ó. Se a PIC for uma controlada sediada em qualquer país, aqui ele não disse se é paraíso fiscal ou não. Tá? Então, cai exatamente no que você falou. Se for num paraíso fiscal, ele tem um tratamento. Por isso Você que está sacou? errado. Você sacou a sutileza da coisa? Sim. Tá? Então, tem que ter muito cuidado nisso. Ó. A parcela contábil do ajuste será somada ao lucro líquido da PJ no Brasil, independente de terem sido os lucros disponibilizados ou não. Tá? Vamos mais uma, pessoal? Não. Ou querem deixar para amanhã? Para quarta-feira? Bom, aqui nós vamos trocar de assunto, nós vamos fazer umas questões de venda de imóveis. Nós temos 24 questões e mais uns slides no final para debater, tá? Então, eu vou parar por aqui, que a gente já viu a parte de tributação de ganhos, de investimentos e tudo mais. Fico devendo, no último dia, aquela questão de se já não respondeu com essa história de PIC aqui, tá? Sobre os ganhos de fundos. Me passa a sua dúvida, Fábio. Me passa a Ok. sua dúvida por escrito pelo grupo do WhatsApp lá, tá? Põe lá @Cláudio e manda para mim. Tenta pôr o maior número de detalhes que eu para ser mais assertivo depois, tá? Então, eu vou pedir que mandem isso para vocês. Vocês vão receber esta apresentação sem as respostas, tá? Então, vocês têm da questão 9 até a 24. Tem aí 16 questões. Tentem até marcar o tempo, tentem resolver isso em 50 minutos para ver a agonia que vocês vão ter na prova. Tá? Vão fazendo, ok? Põe aí peça para Alexa ou a Siri com 50 minutos, dá um ok.
Lembre-se que os 50 minutos vocês têm que transcrever para o gabarito, folha de resposta. Quer dizer, na verdade, seria interessante aí até 45 minutos, né? Para vocês já terem uma noção de ansiedade versus tempo, certo? Levem relógio, porque vocês não vão poder deixar celular ativo na sala, para quem nunca fez prova, tá ok? Aliás, pessoal, das 9 pessoas que estão presentes, alguém já fez essa prova, a parte de tributação? Já. Já? Uma só? Eu Não, já é só fiz, você? professor. Eu também já fiz. 3, Mas o candidato também. 4. Tá. Que nível de acerto vocês tiveram? 43%. Eu tirei na faixa de 55% ali. Tá legal. Bom, eu vou pedir que encaminhe, tá, para você isso, se é que já não foi encaminhado, que eu mandei no sábado isso, porque eu ainda complementei algumas coisas nos últimos slides e acrescentei 2 questões, tá? Eu vou pedir que encaminhe, se não foi, encaminhe amanhã. Alguém checou se recebeu ou não? Professor, uma dúvida mais geral da prova. Tá. As questões de internacional são na faixa de 1/3, assim, 30% também, ou não tem uma estatística? Não tem estatística sobre isso. E essas que você separou aí, assim, são de um nível bom, assim, né? Pode ter mais esses aqui fácil, né? são... Hã? São níveis altos, assim, essas questões são médias para difíceis, acredito eu. Tributação não tem nada fácil, né, amigo? É. Ai, No grupo não tem nada lá não, viu? tá bom. Então, eu vou pedir, falar com a Simone, pedir para encaminhar vocês, tá? E vocês tentem fazer, tá? Vocês têm aí 16 questões à frente, tá? Sentem com calma, vocês têm toda a terça-feira e quarta pela manhã e tarde, tá? Tentem marcar o tempo, é um bom exercício, tá? Você criar uma pressãozinha em cima de você, tá? E vamos tocar que a gente vai matar esse leão. Tá Cláudio, bom, vou te pessoal? mandar uma questão que é Hum. bem parecida com uma questão que caiu na prova. E eu estava fazendo um simulado aí e ela apareceu num simulado, mas não era dos nossos. Mas eu vou te passar aí, porque aí acho que dá para você compartilhar com o grupo aí. Você até Tá. explicou ela já para mim no dia que a gente fez esse comentário, mas como ela veio muito Qual era a questão? parecida, já caiu, eu acho que é interessante. A pessoa ela recebe, mas provavelmente ela vai ter alguma coisa, recebe rendimentos de pessoa, de aluguel, tanto de pessoa física quanto de pessoa Sim. jurídica, e tem uma Tá. imobiliária Tá falhando o seu áudio, contratada amigo. para poder fazer os Recebe aluguel de pessoa física, recebimentos. jurídica e que mais? E aí veio essa questão, eu vou te passar ela, é interessante Tá, comentar a não, forma que tudo ela bem. veio, assim, é bem legalzinha. Legal. Lugar Se para alguém pessoa tiver mais jurídica e recebe alguma... através de imobiliária esses recebimentos. Hum, Tá, tá, eu me lembrei disso. Acontece o seguinte, ele tem aluguel de pessoa jurídica e aluguel de pessoa física que ele recebe pela imobiliária. É isso? Isso aí. Tá. O que acontece? A pessoa física nunca consegue reter imposto de renda.
E quem paga para ele não é a imobiliária, não é o CNPJ da imobiliária. Tanto é que na declaração anual de ajuste, o inquilino declara que pagou para o locador. Tá? Pagou para o dono do imóvel. Então, o que acontece? No que ele recebe de pessoa jurídica, se o valor for superior ao limite isento da tabela, no nosso caso, que vocês têm aí, 1.900 ou 2.000 e pouco pela nova tabela, tá? Se eles recebem desta forma, via imobiliária, a imobiliária não retém. Ele tem que recolher via carnê-leão. Já a pessoa jurídica, quando paga, imagina que ele tem um apartamento que ele aluga para uma pessoa física e ele tem uma sala comercial que ele aluga para uma pessoa jurídica. A jurídica, ao pagar o aluguel, se ele for acima de 2.000, tá? Se ele não tiver na faixa de isenção, ela vai reter o imposto de renda na fonte e paga o líquido. E informa para o leão que reteve X do CPF e tal. Tá? A imobiliária paga para o inquilino o valor integral do aluguel, menos a comissão da imobiliária, tá? E informa para a Receita que pagou X e cobrou Y de comissão. E ela não retém o IR. Tá? Então, cabe ao proprietário do imóvel, se ele estiver acima da faixa de isenção, ele recolher até o último dia útil do mês seguinte via carnê-leão. Se ele tiver 2, 3 imóveis locados para pessoas físicas, ele tem que somar as 3 rendas. Tá ok? Tá sim, professor, ok. Legal, obrigado pela questão. Se alguém lembrar de mais alguma, agradeço. Legal, pessoal. Nos vemos na quarta-feira, mesmo horário. Bom, um abraço. Abraço, boa noite.